Boa noite. O problema de água de Curitiba e região já é um dos maiores de todos os tempos. O planeta Terra tem muita água, mas então por que existe essa falta dela? Bom, mais de 97% da água existente por aqui é salgada, o que quer dizer que, a menos que você queira fazer uma conserva de pepinos das bem nojentas, não é muito útil. Se fôssemos tentar usar essa água que vem dos oceanos, o tratamento ficaria muito caro. E além disso, grande parte da água doce que sobra está presa nas geleiras, sendo protegidas pelos ursos polares. Outra boa parte está nos aquíferos, que são como grandes fontes de água embaixo da terra. O resto, uma pequena porção, fica nos nossos rios e lagos da superfície. Por isso, muitas vezes as cidades usam esses rios e lagos, às vezes até os aquíferos, como reservatórios para abastecer sua população. É por causa deles que podemos lavar a nossa louça, escovar nossos dentes e tomar banho. Em Curitiba, por exemplo, temos 4 desses grandes reservatórios: Passaúna, o Iraí e o Piraquara 1 e 2. Mesmo com tudo aquilo que choveu recentemente, o nível desses reservatórios não chegou a aumentar muito. Obviamente que aumentou, mas foi apenas de 30% para cerca de 43% do seu nível normal. Ainda estão abaixo da metade. Mas por que existe essa falta de água? Estudos recentes mostram que, como os escoteiros agora na pandemia estão muito mais em casa, vêm tomando muito mais banho. Oi? Tá. A produção acabou de me informar que nada a ver, escoteiro não toma banho, e mesmo se for ficar em casa, então não é essa a razão. Na realidade, são vários fatores que influenciam essa falta de água. Um deles é o aumento no consumo e no desperdício. Nas últimas décadas, esse aumento foi de cerca de 80%. E além disso, durante a pandemia do Covid-19, só em Curitiba esse aumento foi de mais de 10%. Em algumas cidades como Piraquara, chegando até 20%. Mas o maior problema não é nem o consumo nas casas. O grande consumista de água no Brasil é o setor da agropecuária. Para criarmos nossos animais e irrigarmos nossas plantações, gastamos cerca de 83% da nossa água. Mas como a economia no nosso país depende muito desse setor, uma drástica redução de produtividade provavelmente causaria uma crise econômica. E além disso, o problema maior da agropecuária não é nem o alto gasto, é o alto desperdício. Mais da metade da água que é utilizada para irrigar as plantas acaba evaporando, então é totalmente desperdiçada. Além disso, uma boa parte dessa água escorre para dentro dos solos, levando consigo os agrotóxicos, que acabam por poluir nossos reservatórios e deixando a água cada vez mais cara. Outro setor que usa muito água, além da agropecuária e das cidades, é a indústria. Outro setor que usa muito água é o setor das indústrias. E cada vez que a população cresce, o consumo das indústrias também cresce. Por isso, um dos grandes vilões dessa crise hídrica, na realidade, foi a falta de planejamento. Em Curitiba, a cidade foi crescendo exponencialmente. Isso causou uma alta taxa de poluição dos nossos mananciais, que são as nossas fontes de água. Desse jeito, a forma com que nós, a população, o governo e as indústrias mexem com esse recurso tão valioso foram grandes responsáveis pela nossa crise hídrica. Outro fator que deixou esse problema ainda mais crítico foi a escassez de chuva. É notável que em 2020 o nível de chuva foi muito abaixo do esperado. E essa falta de chuva deixou triste principalmente os pioneiros. Com menos chuva, menos reparo é necessário nas pinturas dos muros, então os pioneiros tiveram menos coisa para fazer em 2020. E não só eles, os nossos reservatórios também foram muito afetados por essa falta de chuva. Como eu disse anteriormente, os níveis estão abaixo da metade do nível normal. Isso ainda não tem previsão para melhorar antes do próximo ano. Isso se o fenômeno La Niña não aconteceu, mas isso é outra história. Além disso, não é totalmente surpresa essa falta de chuvas, visto o aumento nas queimadas da Amazônia. Mas o que exatamente tem a ver uma queimada na floresta amazônica, lá no norte, com as chuvas aqui no sul? Bom, muito da água que chega aqui é proveniente da Amazônia,
pega carona nos ditos rios voadores. Então a água que é produzida lá na floresta amazônica vem em correntes de ar muito úmidas até aqui o Paraná e chove. Com o aumento das queimadas, o tanto de água que vem nesses rios voadores vem diminuindo bastante, deixando o ar aqui no Paraná cada vez mais seco. Isso é fácil de notar fazendo um experimento muito simples. Você pode abrir a janela da sua casa e gritar para o ar, muito feliz: "Oi, ar, bom dia, como vai?" E verá que ele só responderá: "Oi", totalmente seco. Esse ar seco, infelizmente, também facilita as queimadas aqui no Paraná e acaba por afetar a saúde dos paranaenses. Concluindo, o problema da crise hídrica em Curitiba e região afeta muito mais do que somente a distribuição de água. Ele afeta a nossa saúde pública, a nossa disponibilidade de alimentos e pode afetar até a nossa disponibilidade de energia elétrica. E, infelizmente, faz com que possamos cada vez menos fazer guerras de bexiga d'água. Boa noite.